Oi, gente! No último episódio do Não É Mais Treta, que já tá disponível no Spotify e no YouTube, por isso, se você ainda não assistiu, vai lá, assiste, o link tá na bio, o episódio tá muito maneiro. A gente falou sobre os milênios e perguntou se a gente não quer guru ou só não quer se comprometer mesmo, se comprometer com a busca da espiritualidade. Enfim, a gente falou sobre o contraponto dessa busca da espiritualidade autônoma e botou o dedo na ferida. Então, inspirado nessa pergunta de quem é a voz que nos guia, eu decidi trazer aqui hoje para vocês o mito de Eco e Narciso. Eu acho que vocês já devem ter escutado falar esses dois nomes, mas eu não sei se vocês conhecem o mito grego por trás desses personagens. Então, acho que hoje é a hora de conhecer um pouco mais, não? Bom, Eco era uma ninfa, linda como todas as ninfas. Ela era a preferida da deusa Diana, da deusa Ártemis, e vivia com ela e as outras ninfas nos bosques, ajudando a deusa a caçar e tudo mais. Mas Eco tinha um defeito terrível. Ela tinha língua maior do que a boca, ela não sabia a hora de parar de falar, ela era muito tagarela, muito faladeira, #me identifico. E ela era amiga dos amigos, parceira dos parceiros, inclusive um dos amigos dela era Zeus, Júpiter, que era um cara que, como é que eu posso colocar assim, tinha questões com a monogamia, né? Ele não conseguia cumprir esse rolê da monogamia, ele só esqueceu de mandar esse e-mail e avisar a Hera, a sua deusa esposa, né, Juno, e Hera ficava possessa com as puladas de cerca de Zeus, ficava fula da vida, toda vez que ela descobria, distribuía maldição pra tudo quanto é lado, e Deus não se emendava, Zeus continuava fazendo suas puladas de cerca. Era um problema seríssimo e naquele dia ele estava no bosque traindo Hera com uma ninfa real e Hera soube disso e foi fula da vida pro bosque pegar os dois amantes com a boca na botija quando Eco viu o que ia acontecer e foi dar com a língua nos dentes e contar pra Zeus que Hera estava chegando e ainda decidiu passar um pano pro miguxo e falou: vaza que eu vou enrolar Hera enquanto vocês somem. E foi isso que ela fez. Ela se colocou na frente de Hera e começou a tagarelar, falar, várias digressões e não sei o que. Quando Hera viu, ela já tava tonta de tanto que Eco tava falando e ela percebeu o imbróglio que Eco tinha armado e ficou furiosa. E foi fazer o que ela faz de melhor, largar a mão na maldição. Falou: o quê? Eco, você acha que você é muito espertinha? Você gosta sempre de dar a última palavra? Você fica falando, acha que você vai me enganar? Pra cima de Moá, 28 euros pra cima de Moá? Não. Eu vou te condenar numa maldição que você vai pra sempre dar a última palavra do jeito que você gosta. Mas vai ser sempre uma palavra débil, porque você nunca vai dar a primeira palavra. Você vai pra sempre repetir o que os outros falam. Menina, Eco estremeceu na base. Mas quando ela foi abrir a boca pra tentar convencer Hera a tirar a maldição, tarde demais. Ela viu que ela já tava só conseguindo repetir o que era falado. E aí, menina, ela ficou descompensada, saiu correndo pelo bosque. Sabe aquela cena da Branca de Neve, quando ela foge do caçador, que ela fica, meu Deus, meio louca correndo na floresta? Eco ficou assim, vagando pelo bosque, já zureta das ideias, sem conseguir falar nada, só repetindo os sons, quando ela se deparou com Narciso. Narciso era um herói lindíssimo. Mas, mana, pensa num homem gato, num pedaço de mau caminho, num deus grego. Narciso. Agora, boy lixo. Boy lixo, embuste. Por quê? Se achava a última Coca-Cola do deserto, a última folha do outono. E olha que ele se achava a última folha de outono porque ele nunca tinha se olhado perfeitamente. Ele só se olhava num espelhinho meio torto que a mãe dele tinha dado pra ele. Porque quando o Baby Narciso nasceu, a mãe dele, que era uma ninfa das águas, ele era filho de uma ninfa das águas com o deus da água do rio, né? Quando ele nasceu, a mamãe ninfa pegou ele e foi conversar com Tiresias, que era um oráculo, assim, porreta, que não errava nada, acertava todas, e foi perguntar: e aí, meu filho, vai ter uma vida longa? Como é que vai ser o rolê? E aí, Tiresias mandou a real, que ninguém entendeu muito bem na época. Falou: vai ter uma vida longa se ele nunca se olhar num reflexo lá perfeitão. Aí a mãe deu o rolê do espelho lá e seguiu com o baile.
E Narciso cresceu se achando o cara pica das galáxias, o cara mais lindo de todos, e destratava geral, entendeu? Porque todas as ninfas eram apaixonadas por ele, todos os boys amigos dele, da caçada, que ele fazia umas caçadas também, eram apaixonados por ele, e ele desdenhava todo mundo, porque ele se achava melhor do que todo mundo. Ele achava que a beleza dele era tão maravilhosa, tão enorme, tão tudo de bom, que ninguém merecia, sabe, a unha do dedo mindinho dele. Então ele ficava se achando, entendeu? Ou seja, boy psicopata americano que fica se olhando no espelho enquanto tá com a mina, sabe? Esse era Narciso. Mas realmente era muito gato. Isso daí ninguém pode falar nada. O cara era gato e quando ele tava lá vagando na floresta, ele tava caçando com os amigos, se perdeu, se encontrou sozinho na floresta e foi nesse momento que pá, Eco encontrou com ele, viu aquele homem maravilhoso, gostoso, apocalíptico. Então, ela viu e deu crush. Crush, se apaixonou perdidamente, amor platônico, não sabia o que fazer. Em outros tempos, ela ia usar o seu poder maravilhoso, sua língua de prata, felina, e ia seduzi-lo num flerte. Mas agora ela não podia fazer mais isso e ela resolveu stalkear. Então ela foi stalkeando Narciso, se escondendo ali atrás das árvores, pá, e esperando uma brecha, uma oportunidade para fazer o seu movimento. E ela pisou num galho seco, fez um barulho e Narciso perguntou: quem tá aí? Eco viu oportunidade. Aí respondeu: quem tá aí? Entendeu? Porque, né? Quem tá aí? Aí Narciso falava: apareça! Aí Eco respondia: apareça! Vem em mim! Vem em mim! Sentiu um sinal verde. Lá foi Eco. Vem em mim! Se jogou, partiu pro abraço, se jogou nos braços do boy. Quando Narciso viu aquela ninfa vindo em sua direção, ele falou: sai daqui, mocreia! Foi isso que ele falou. Não sou eu que tô dizendo, ele falou isso mesmo. E humilhou Eco. Menina, ele humilhou. Ele falou: eu prefiro morrer antes de me entregar a você. E aí, sente essa, Eco respondeu desolada: me entregar a você. Mano, congela essa imagem, Avenida Brasil. Isso é melhor do que novela mexicana. Mito grego nunca decepciona, gente. Eu sempre falo, mito grego é melhor do que qualquer novela mexicana, do que qualquer Avenida Brasil. Sente esse final. Pá! Olha, só sei que Eco ficou desolada, humilhada, com vergonha. Ela comeu um cocô e postou no Facebook pelo boy. Ela se escondia seu rostinho nas folhinhas secas. Ela saiu correndo, foi pra uma pirambeira, pra uma caverna pedregosa, longe, onde não passava ninguém, pra chorar suas mágoas, querendo sumir de tanta vergonha, de tanta humilhação. E ela foi chorando e ela realmente sumiu. Ela desfez da sua carne, seus ossos viraram pedra. E sua voz, sem corpo, condenada a repetir pela eternidade a última palavra que alguém dissesse. Puxado, né? Pesado, né? Esse foi o rolê. Tão puxado, tão pesado que Nêmesis, a deusa, que algumas pessoas falam que é a deusa da vingança, eu não gosto de trabalhar com a palavra vingança, eu falo que Nêmesis é a deusa do troco, do aqui se faz, aqui se paga, do quem com ferro fere será ferido. Viu aquele rolê e falou: isso não tá certo não. Alguém tem que dar um corretivo nesse boy. Ela viu o que Narciso tinha feito com Eco. Ela viu que Narciso adorava desdenhar das ninfas, desdenhar dos boy miguxo de caçada. E falou: alguém tem que dar um corretivo nesse boy. E aí ela mexeu os seus pauzinhos e levou Narciso para uma parte do bosque que tinha um rio assim plácido, que não tinha uma rajada de vento para estremecer o rio. Ficava aquele espelho prateado. E aí que tá o perigo, né? Quando Narciso viu o leito d'água, ele foi se aproximar para refrescar as suas faces belas, seus cabelos ondulados que caíam sobre a testa de maneira sensual, e ele viu. Ele viu o próprio reflexo de uma maneira perfeita, como ele nunca tinha visto antes. E, gente, se ele se achava a última Coca-Cola do deserto num espelhinho torto, você imagina
O que ele não achou quando ele viu seu reflexo perfeito naquele leito d'água? Ele ficou apaixonadíssimo, ele ficou encantado, foi crush com o espírito na hora, ele achou que era um espírito da água, entendeu? Ele ficou louco, ele olhava apaixonadamente para o seu reflexo e o reflexo olhava apaixonadamente de volta, então ele entendia que aquilo dali era um sinal, né? E só que ele se aproximava daquele reflexo maravilhoso para beijá-lo e quando os lábios encontravam o leito do rio, a imagem se mexia e ele entendia que aquele espírito estava se afastando. E ele não conseguia entender o porquê que ele estava sendo rejeitado. Se todas as ninfas eram apaixonadas por ele, se todos os boys eram apaixonados por ele, por que ele estava sendo rejeitado? Ele não conseguia entender, mas ele também não conseguia desviar o olhar. Ele estava completamente entorpecido pela própria imagem. Inclusive, a palavra entorpecer vem da palavra narciso. Narciso tem essa raiz, nar, que também é a raiz de narcóticos, que significa exatamente isso, se entorpecer pela própria imagem. E lá ele ficou. Numa situação, gente, vou te dizer, uma situação deprimente. As pessoas, Deméter passou por ali e falou, gente, quem vai contar pra ele? Eu conto ou você conta? Né? E ela contou, ela falou, Narciso, se você tiver coragem de se afastar, você vai ver o mico que você tá pagando no crédito e no débito, né? Essa vergonha que você tá passando. Enfim, não tá rolando, amigo. Tenha coragem e sai, que você vai ver que isso é uma ilusão. Mas não tinha jeito. Narciso, ele estava completamente apaixonado pelo próprio reflexo, pela própria projeção. Ele não conseguia desviar o olhar, ele não conseguia comer, ele não conseguia beber, ele não conseguia ir para a vida. Ele não conseguia se afastar e nem se entregar ao próprio amor, porque não existia. Não era um outro, era ele mesmo. Até Eco, que estava chateada com o boy, se apiedou daquela situação e passou a responder os seus suspiros. Então Narciso olhava para o seu reflexo na água e suspirava, ai, ai. E Eco respondia por ele, ai, ai. E aí ele ficou, sem conseguir sair, sem conseguir viver, foi perdendo a cor, foi perdendo a juventude, foi perdendo a beleza, foi perdendo a vida. E foi se enfraquecendo até que deu um último suspiro e morreu. As ninfas todas choraram a morte do lindo herói. Elas até fizeram uma pira para queimar o seu corpo em homenagem, como se fazia na Grécia Antiga com os heróis, mas não havia corpo. Apenas uma flor branca por fora e roxa por dentro, no leito do rio, onde Narciso tinha ficado. Eu acho que com esse mito a gente pode pensar um pouco sobre o quanto a gente se entorpece com o próprio reflexo e fica preso nas próprias projeções sem conseguir olhar para fora e ir para a vida, e quanto que a gente também fica preso querendo dar a última palavra e repetindo ecos que vêm de fora sem se importar realmente com o que a gente está dizendo, além do que a gente está falando. Não sei. Fica aí a reflexão, fica aí esse mito. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão para um próximo vídeo, alguma pergunta, escrevam aqui, sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify, no YouTube e vamos seguir pensando e criando perguntas maiores sozinhos, mas juntos.